que vai ser arte para a gente não vai ser arte por francês, talvez, vai ser artesanato, né? Porque Sim, pessoas estão ali naquela técnica. A ideia também dessa questão é que quando a técnica é tão bem feita que ela pode ser reproduzida quase que igual. Quando você sim, pode reproduzir de maneira quase que igual ou igual, isso se chama artesanato, essa é a diferença. E a arte, ela não tem técnica em si, apesar de seguir uma forma de que ela é feita, mas assim, a técnica dela, ela vai ser única, talvez, e ela vai ser moldada, né? sim, Porque, como eu falei um pouco mais cedo, a gente vai ter corpos. Corpo é território, boneca é sim, objeto, né? Eu não posso estar também representando uma boneca esses territórios que tem com eles, os nossos corpos trazem com a gente, o que eu falei, a ferida aberta do colonialismo. E aí tem artistas que falam que a gente tem os corpos cicatrizados, ou não, fica aí aberto. sim. Então você considera o seu trabalho uma arte? Olha, eu ouço tanto que eu não sei. Eu chamo de arte de artesanato, um trabalho artesanal artístico, Artesanato seria isso. artístico. Artesanato Porque assim, artístico. eu não tenho todo mundo vai gostar, vai ter gente que vai gostar e vai criticar, todo mundo vai gostar e vai criticar. Então, depende, eu não vou dizer para você assim, baseado no expert, não sei de quem, esse trabalho é arte. Exatamente pela própria ideia de subjetividade da arte. É o que Sim, vai ser arte para um, não vai ser para outro. sim. E qual é a relação que você faz com a sua arte, com a contemporaneidade da arte pós-colonial? Pós-colonial ou É? decolonial, né? Que tem as duas Isso. possibilidades. A gente vai ter que falar assim, um pouquinho de grandes nomes como o Aimé Césaire, que vai criar o conceito de negritude, por exemplo. Isso tudo vai estar ligado. A gente pensa que não, mas tudo é ligado, né? Sim, Frantz Fanon, que vai estar criando a questão da reflexão antropológica crítica em relação ao que foi o colonialismo. São pessoas pretas, negras, homens, né? Então, sim, mais aqui as teorias influenciaram principalmente a Europa, e vai sair daqui para influenciar, evidentemente, é, o âmbito geral, né? Antropologia sim, americana, antropologia francesa, antropologia inglesa, antropologia brasileira e por aí vai. Por que eu estou falando isso? Pelo seguinte, essas pessoas, quando elas trazem na pele que é que foi a marca principal do colonialismo, que é a dominação e a história sendo narrada a partir de uma perspectiva branca, né? Estudo decolonial, ação decolonial, que é pós-colonialismo, e não é o suficiente ser estudo pós-colonial. É o, tem que ter a combinação de sim, ser também decolonial, você decolonizar. E aí você traz essas expressões, por exemplo, na minha enquanto pessoa imigrante, essa ideia de que esses outros corpos precisam resgatar a narrativa histórica. Como é que a gente vai fazer isso dentro com e através do trabalho artístico, no meu caso, imigrante, que é o meu local atual, né, de fala? Como é que a gente vai conseguir conciliar isso realmente sem manter a ferida aberta, então sem rechaçar? Rechaçar, acho que existe essa palavra, né? sim, sim, Sem desconsiderar, digamos assim, certas lutas políticas, né? Porque a gente tem que pensar que eu estou no meu local de privilégio de homem branco. Passo pela opressão por ser LGBTQIA+, e imigrante, né? Então vai ter todo um peso, vai ter toda uma implicação nessa produção. Por exemplo, se eu não abrir a boca, eu vou abrir a boca, mas apresento o trabalho, onde é que vai ter mais peso? No local de privilégio. O trabalho sendo apresentado por mim, que sou branco, ou por uma mesma pessoa que está fazendo um trabalho parecido, mas ela é negra. O que é que a sociedade está sim, pronta a aceitar como o que significa dizer decolonialidade, né? Porque a gente sim, está no nosso local de privilégios. A Cida Bento vai falar no trabalho dela a questão do pacto da branquitude. A branquitude vai ter esse pacto para desconsiderar certas perspectivas de possibilidade decolonial que podem ser muito mais importantes do que a minha, por exemplo, pelo simples fato de que ninguém na face dessa terra vai conseguir expressar melhor numa arte negra ou preta do que um corpo negro ou preto, porque ele traz consigo aquele chamado protagonismo daquela vivência que não é o mesmo que eu tenho. Entendeu? Aí, bom, aí a sim, gente vai ter aquela coisa. Eu sou daquele tipo de pessoa que diz assim, que pensa que todo mundo pode falar sobre tudo, a gente pode aprender com todos e todas e todes, sem desconsiderar as limitações e de saber que a gente está sendo empurrado, a gente foi empurrado mesmo, a história empurrou a gente para ter os nossos pactos
dominando certos vários grandes tipos de grupos sociais, né? Sim. Então, como é que a decolonização também é isso? Eu estava no Congresso de Antropologia e foi interessante que eu lancei, a gente teve uma pergunta que foi lançada que é a seguinte: por que é que debates tão importantes como esses ficam fechados na academia? Porque a academia ela é um ambiente fechado. Então, por exemplo, atualmente eu estou fazendo uma tese de doutorado que vai estar trazendo, não a minha boneca em si, porque eu também não sou objeto do meu estudo. A minha tese de doutorado ela partiu da minha curiosidade com o que eu aprendi e aprendo com essas bonecas no dia a dia para tentar ver outras histórias, né? As histórias, inclusive, que estão em situação de desprivilégio. Sim. São os artistas que estão na rua, que estão ali tentando viver daquela arte da rua, com a rua andante pela Sim. rua, né? E aí, como é que a gente traz nesse deleite, digamos assim, as possibilidades que os privilégios e os desprivilégios vão estar colocando. O privilégio, a gente não vai sair do nosso local de privilégio, a gente vai continuar nele. Eles vão estar possibilitando um certo andamento, né? Ou não do sistema. Sim. Porque, por exemplo, eu posso, lembre-se sempre de uma coisa, é, criar, não é só uma questão de criatividade, é também uma questão de acesso. Eu posso fazer, dentro desse escritório aqui, que é super comportado, quando a gente fala, que foi do início da conversa que eu esqueci, que a gente fala de uma entrevista, mas é mais uma conversa, né? Esse Sim. acesso aqui ao que está em lixo, foi porque eu comprei e falei assim, embora aqui dentro eu boto tudo que é de papel, de coisa de pão, o pão vem enrolado num papel, aqui dentro boto o resto de um monte de coisa, que iria para o lixo, e boto cola, né? Parênteses aqui bem fechadinho, que é interessante a gente colocar que essa arte aqui ela não é considerada reciclada ou reciclável completa, porque o verdadeiro trabalho reciclado ele é livre de mistura química, você não utiliza elemento químico para poder fazer ele. Isso é Eu utilizo no interessante meu que você é a colocar. cola, É interessante você colocar né? isso, né? Assim. Eu utilizo no meu que é a cola, e para pintar eu uso tinta. Né? Eu já experimentei outras cores, já me perguntaram por que você utiliza tinta preta. Eu já utilizei outras cores e não fica legal, não gostei. Pronto, Né? Vai ter a... eu ia exatamente fazer Sim. essa pergunta, porque assim, porque o seu trabalho não é uma representação da arte dita preta. Eu ia lhe perguntar essa questão: por que é que você escolheu, não é, a cor preta para suas bonecas? Uhum. Foi teste, eu não sei te explicar os testes É, que eu fiz com as várias cores. Elas podem ser amarela, azul, vermelho e tudo, mas preta aqui, a cor preta é uma cor também, né? sim, A sim, gente tem a questão da cor de tinta. E eu sei que quando a gente vai trazer, por exemplo, para a sociedade, pessoas pretas e negras têm ali uma questão social em cima delas, que a gente está falando, né, que também vai estar com a cor. sim, E antes disso, a gente racializou, né? O branco criou o racismo e a racialização do corpo preto, né? Então, aí sim, tem uma questão social aí muito, muito carregada, que o colonialismo piorou, a dominação masculina branca, principalmente, piorou. Então, a gente vai ter questões aí que vão estar entrelaçadas ou não, aí as pessoas que estão estudando mais bem e melhor do que eu podem talvez levantar a crítica melhor, para sempre vão aprender, mas assim, quando eu falei mais cedo que a arte ela se apropria de elementos que estão sim, ali sem a questão social. E quando tem a questão social, são os complexos que vão vir atrás. Por exemplo, se eu quisesse pintar, não tem a velha história de menino veste azul, menina veste rosa, sim, isso aí é questão social. Se eu quiser isso, pintar bonecas de azul e de rosa, por que aquela azul vai para o menino, a rosa vai para a menina? Questão social também, sabendo que a gente existe cores antes, né? entendo. As cores existem, os elementos da natureza existem. Uma vez um amigo me perguntou, porque também tem a crítica da questão da apropriação cultural. Eu não posso, por exemplo, reproduzir orixás. Quem vê, aí cada um vai ter livre para quem quiser caracterizar minha boneca como tal, tal, tal definição. Mas, por exemplo, eu não posso ir num terreiro de candomblé ou companhia, pegar um elemento e acrescentar na minha boneca, porque eu estou tirando aquele elemento ali, daquela perspectiva religiosa cultural, e botando nelas. Aí eu estou me apropriando do elemento, me apropriando do Sim. elemento afrocultural, digamos assim, ou então religioso, cultural afro-brasileiro ou religioso, certo? Isso daí não pode. Eu não posso reproduzir orixá porque eu não pertenço a religiões. Sim. Mas eu posso me apropriar de elemento, eu acho, né, de Mas você elementos pode, para por exemplo, fazer. pegar um búzio por exemplo, um búzio na praia e colocar nas suas bonecas. É isso que quer dizer, não é isso essa É diferença? isso que eu quero dizer, mas aí o Você que não eu pode pego. ir lá pegar, né, no local. Isso.
Entendi. Eu vou fazer o chamado advogado diabo, porque nem isso eu faço. Eu não pego elementos da praia, porque o que é da praia é dela. Sim, Mas não eu é pego só. elementos sintéticos, por exemplo, elementos Sim, sintéticos e ainda bem. acrescento. Mas Pronto. eu não posso ir lá na conchinha, porque ela tem todo um elemento religioso, né? Passa Sim. por toda a questão de ritual e tudo, pego, tiro de lá e trago para cá. Como De lá europeu, por você exemplo, fala, de europeu lá você fala, por exemplo, no terreiro, no terreiro, por exemplo. né? Não Aham, na praia, é isso que eu quero dizer, não na praia, por exemplo. exato, também. É só E para. assim, na praia Diga. até que poderia, pelo seguinte, são elementos da natureza. Só Então, que é a isso. natureza também já perdeu tanta coisa que é dela, que para Sim. que eu vou lá na praia tirar a Aí já concha é e usar outra, aqui, né? é uma outra história. Eu só Já é abri esse outra coisa. parênteses aqui para que as pessoas que estão assistindo entendam essa questão um pouco, né, do que você usa e da Uhum. questão dessa apropriação cultural. Por isso que eu estou fazendo essa diferença em relação a se pegar Sim, na praia ou se pegar no terreiro, né? exato. Tem o Pra que... Rodney William, que é um antropólogo, ele é maravilhoso, né? Sim, Ele é sim, babalorixá, que ele escreveu um livro exatamente falando sobre isso, sobre a questão da apropriação cultural. Teoricamente, todo mundo pode usar tudo, sendo que, historicamente, uma certa população precisou de certos elementos, né? Como as bonecas, que a mãe escrava costurava com resto de barra de tecido, de ser alguma coisa, e botava no cabelo do filho quando eles eram separados, né, sim. pela escravidão, para ela poder reencontrar ele com aquela boneca. Vai ter toda uma estrutura, né, então, é, o certo seria não usar certo desses elementos, porque foram elementos historicamente com certa resistência àquela dominação que os escravizados, né? Hoje em dia tem até a questão de corrigir a terminologia, não são pessoas escravas, são foram escravizados. Então, por exemplo, o cabelo, né? O cabelo hoje em dia, o cabelo é chamado crespo, hoje ele é uma possibilidade, mas antes não é. E antes dele virar essa possibilidade, que ele é tornar-se, desculpa, vou corrigir, antes dele tornar-se essa possibilidade que ele é hoje, o que é que a gente cresceu ouvindo? É o cabelo ruim, é o cabelo pichain, é o cabelo não sei o quê. E aí É, hoje parece que tá, não se pode, a pessoa branca não pode sim. acrescentar os dreadlocks, por exemplo, na cabeça, porque o dreadlock é uma pessoa branca usando um dreadlock, ela não vai sofrer baculejo e companhia da polícia, uma pessoa negra é esmurrada, né? Então isso daí é um elemento de luta, entendeu? Então isso Sim. também vai estar falando um pouco da apropriação. Mas o E assunto é bem mais voltando, complexo. É. vamos voltar Mas depois. assim, só para a gente continuar, Sim, esse assunto ele é tão complexo que eu penso assim, pronto, o próprio Rodney, ele fala, todo mundo pode, uma é, certa crítica, usar, né, com uma certa crítica e realmente, viu sim. aquele limite ali. Tá fazendo a representação de tudo, tá botando as bonecas, tu tem as pedrinhas e tudo, isso daqui tudo é sintético, não, beleza, mas não vá no terreiro de candomblé tirar, porque não pode. Daria uma entrevista completa só com esse Já dá assunto. outra, E ainda ia, já dá né? outra. Exatamente, já dá um outro, exato. E, sim, agora eu vou continuar a falar sobre as suas Continua. bonecas. Então, você pode falar um pouco sobre uma boneca específica. Aliás, antes disso, vou fazer uma outra Hum. pergunta. Por que mulheres?